Olá, alunos! Hoje nós faremos as aulas 30, 31 e 32 do setor A. Sábado que vem, nós vamos fazer a prova conforme vocês já sabem. Então, estudem, se apliquem, tá? Mesmo nesse período que a gente não está tendo as aulas normais, né? Fisicamente, a gente está todo mundo junto ali, o conhecimento ele continua, tá certo? Qualquer dúvida pode me procurar pelo WhatsApp, tá certo? Se eu não responder na hora, a gente responde depois, tá ok? Setor A, aulas 30 e 31, funções, funções afins, Enem, conhecimento algébrico. Nestas aulas, consideremos as funções com domínio dos números reais, que são da forma f de x igual a x mais b, em que a e b são constantes reais. Nesses casos, dizemos que f é uma função afim e seu gráfico é uma reta que passa pelo ponto de paraordenado AB. Há vários tipos característicos. Número 1, função constante, quando A vale 0. Então, a função só terá B, que é uma constante. O gráfico é uma reta paralela ao eixo x. 2, função linear, B igual a 0, f de x igual a x. O gráfico é uma reta que passa pelo ponto de paraordenado 0, 0. 3, função polinomial do primeiro grau, A diferente de 0. f de x é igual a x mais b. O gráfico é a reta que intersecta o eixo y em paraordenado 0b e o eixo x em paraordenado menos b sobre a, 0. 4. Sendo x1 e x2 valores quaisquer de x, com x1 diferente de x2, y1 é igual a f de x1, que é igual a x1 mais b, y2 igual a x2 mais b. Delta y é igual a y2 menos y1. Variação de y. Delta x é igual a x2 menos x1, variação de x. A letra delta é uma letra grega que representa variação, ou seja, o maior menos o menor, ou o final menos o inicial. Temos que delta x sobre delta y é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, que vai dar o valor de A. A taxa de variação é constante. Exemplo. F de x é igual a 2x mais 1. Observem que Δx sobre Δy é igual a 2. Vamos então resolver o exemplo da página 126. F de x é igual a 2x mais 1. O que significa? Significa que a função ela é 2x mais 1. Ela é uma função do primeiro grau. O que eu sei que é do primeiro grau? Porque em cima do x existe um expoente 1 imaginário que eu não preciso escrever. Eu escrevi agora para que vocês identifiquem. O que significa, então, ela ser uma função de grau 1? Significa que ela só tem uma raiz. E a raiz, ela se encontra aqui no eixo x. Vamos, então, resolver? Bom, eu posso atribuir para x apenas dois valores, porque eu sei que uma função do primeiro grau sempre dará uma reta. Então veja bem, alunos, qualquer função do primeiro grau sempre dará uma reta. E eu tenho uma reta aqui, ó. E para eu achar essa reta, eu não preciso colocar vários valores, basta apenas dois, porque dois pontos determinam uma reta. Gravem isso na cabeça de vocês. Dois pontos num paraordenado determinam uma reta. Bom, então vamos atribuir para x qualquer valor. Eu vou atribuir um número fracionário, vou atribuir meio. Então, se o x valer meio, o que vai acontecer então? Eu vou imaginar que no lugar do x tem meio, ou 0,5. E vou fazer a conta toda mentalmente. Então, meio é 0,5. 2 vezes 0,5 vai dar 1. 1 mais 1. 2. Ó, meio tá aqui. E ele ligou-se a quem? No 2. Vamos atribuir um outro valor. Vou atribuir menos meio. Então, menos meio é menos 0,5. 2 vezes menos 0,5
vai dar menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Então significa o quê? Que eu não vou ter nenhum ponto no y, mas eu vou ter aonde? No menos meio. Porque vai ficar menos meio e 0. Então aqui eu tenho a raiz, ó. Por que eu sei que aqui é a raiz? Porque está em cima do eixo x. E como é apenas uma raiz, porque é uma função do primeiro grau, eu não vou ter outro ponto no eixo x onde fica em cima da abscissa. Aqui é a raiz da função. Então imagine, se eu tenho dois pontos então aqui deu 2 e aqui deu 0. Então se eu tenho dois pontos, eu vou ter dois pares ordenados. Eu vou ter meio para x, 2 para y. E depois menos meio para x e 0 para y. Aqui eu tenho a raiz da função. Então toda vez que o y for 0 e ela for uma função do primeiro grau, o número correspondente é a raiz, como a gente encontrou ali. Bom, então no exemplo temos que a variação de y sobre a variação de x é 2. Então, ó, o 2 ele está bem aqui, ó, representado aqui. Certo? Vamos então aos exercícios. Em classe, exercício 1. Em caso simples e importante, é dado pela função identidade. Ela é dada pela equação f de x igual a x. Letra A. Esboço gráfico dessa função com domínio nos números reais. Vamos resolver então o exercício 1. Na página 126. Esboço gráfico da função f de x igual a x. Bom, eu sei que essa função então ela é do primeiro grau. Então ela vai ter quantas raízes? Só uma. E também sei que ela dará uma reta, porque ela é uma função do primeiro grau. Então eu não preciso resolver mais o que? Dois números atribuídos a x. Quaisquer números. Bom, eu costumo colocar um número positivo e um número negativo. Então vou colocar aqui o x-1, depois vou colocar o x1. Aí você pode colocar qualquer número. Então, se a função f de x é igual a x, eu vou estar achando o y. Então, se o x vale menos 1, o y será menos 1, porque a função é o próprio x. Se o x é igual a 1, então o y será igual a 1, porque a função é o próprio x. Então o par ordenado ficou menos 1, menos 1. E 1, e 1. Olha só, o autor ele não citou, mas essa função, ela é uma função linear, já já vou explicar por quê, e também ela é afim, e também ela é uma função identidade. Ele não explicou o que é a função identidade. Pode olhar lá. Identidade, porque o x é o próprio y. Ou o y é o próprio x. Por isso que é identidade. Então vamos agora analisar o gráfico. Então, quando o x foi menos 1, ó, o x menos 1 é aqui. Porque aqui eu traço todo o x. Negativo para cá, positivo para lá. E aqui eu traço o y. Positivo para cima, negativo para baixo. Menos 1 deu no menos 1. Então, ó. Eu tinha marcado menos 1 no y, eu marquei agora. Você tem que fazer a mesma distância. Se aqui você usou 1 centímetro, aqui tem que ser 1, você não pode mudar o valor. Senão o seu gráfico vai ficar desproporcional. Consequentemente, ele vai estar errado. Vamos marcar o outro par. 1 para x, 1 para y. Então, 1 para x, 1 para y. Olha aqui. O outro ponto. Agora, como dois pontos determinam uma reta, não preciso traçar mais nada nos seus dois pontos. Então vejam bem, ó. Aqui está o detalhe dele ser uma função linear. A função linear, que é uma função afim, que é uma função de primeiro grau, ela sempre vai passar nesse ponto 0, 0. Então,
Por isso que ela é chamada de linear, 0, 0. B. Esboço no mesmo plano cartesiano do gráfico anterior os gráficos das funções dadas por y igual a 0,5x e y igual a 2x. Então vamos resolver a letra B do exercício 1. Ele pede que a gente esboce no mesmo gráfico que a gente fez a letra A, y igual a 0,5x e y igual a 2x. Vamos lá então? Bom, então a gente vai fazer o seguinte primeiro, nós vamos calcular os pares ordenados. Se você quiser, você pode usar os mesmos números, não vai fazer diferença. Vamos usar os mesmos números? Poderia ser outros. Então, se eu atribuir menos 1 no lugar do x, vai ficar 0,5 vezes menos 1, vai dar menos meio. Então, menos 1, menos meio, é o par ordenado. Se eu atribuir 1, meio vezes 1, vai dar meio. Meio eu posso representar 0,5 meio, tá? Bom, achei os pares. Menos 1, menos meio. Aqui. Menos 1, menos meio, traçamos. Vamos melhorar esse zero aqui, que tá com as carinhas fechadas, né? Porque o pincel estava muito fechado. Então, menos 1, menos meio. 1 e meio. 1 e meio. Bom, como dois pontos terminam uma reta, aqui eu tenho outro gráfico. Ó. Então aqui é o gráfico da função 0,5x. Aqui é o gráfico da função f de x igual a x. Y igual a 0,5x. Então, eu sei que isso aqui é uma função linear, porque ela passou aqui ó, no par ordenado 0, 0, como a outra, e ela também é uma função afim. Só que ela não é uma função identidade. Por quê? Porque ó, os dois não deram o mesmo valor. Aquela sim e essa não. Então, aquela lá é os três, afim, identidade e linear. Aqui só é linear e afim. Identidade ela não é. Vamos agora então calcular desse outro aqui. Vou também atribuir os mesmos números, poderiam ser outros. Y é igual, bom, se eu atribuir menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Se eu atribuir 2 vezes 1, 2. Ó, de cara aqui eu já sei que ela é uma função afim. E ela não é uma função identidade, porque os valores não bateram. E ela também é linear. Certo? Então veja aqui, vamos marcar o gráfico então. Menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2. Então, menos 1 e menos 2. E 1 e 2. 1. Vou marcar o gráfico. Ó. Tá vendo de novo? Então, ó, as três funções são lineares. As três funções são afins, mas dessas todas, aquela também é identidade, as outras não. Tudo bem? Conseguiram entender? Então, eu vou colocar bem aqui, ó. F de x igual a 2x. Então, essa reta é da função f de x igual a meio x. Essa reta é da função f de x igual a x. E essa reta é da função f de x igual a 2x. Certo? Entendido? Então, façam bem caprichado. Procurem caprichar no gráfico, tá? Exercício 2. Faça um esboço do gráfico da função dada por f de x igual 0,5x se x for menor que 1.
2x se x for maior ou igual a 1. Número 3. Caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O triatlo olímpico é uma modalidade de competição que envolve 3 etapas. Na primeira etapa, os competidores enfrentam 1,5 km de natação em mar aberto. Na segunda etapa, eles percorrem 40 km de corrida ciclística. E na terceira etapa, participam de uma meia maratona de 10 km. O gráfico que melhor representa aproximadamente a distância percorrida em quilômetros por um atleta que completa a prova durante as 2 horas de competição é... Resposta certa, letra C. Na primeira fase, de 1,5 km a nado, a variação de y é igual a 1,5. E das 3 fases, é nessa que a função cresce menos. Segunda fase, 40 km de bicicleta. Delta y é igual a 40. E das 3 fases, é nessa que a função cresce mais. Terceira fase, 10 km a pé. Delta y é igual a 10. Pelo exposto acima, o gráfico que melhor representa a função está na alternativa C. Exercício 4. Caiu no Enem. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível de água, conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, conclui-se que o nível de água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. O quadro a seguir mostra que alguns resultados do experimento realizado. Número de bolas, 5. Nível de água, 6,35 centímetros. Número de bolas, 10. Nível de água, 6,70 centímetros. Número de bolas, 15. Nível de água, 7,05 centímetros. Qual a expressão algébrica que permite calcular o nível de água y em função do número de bolas x? Então vamos resolver o exercício 4. Nós temos então uma tabela que mostra que quando eu tenho 5 bolas, o nível da água sobe para 6,35. Quando eu tenho 10 bolas, o nível sobe para 6,70. Quando eu tenho 15 bolas, o nível sobe para 7,05. Bom, nós temos que descobrir a função desse experimento. Bom, eu sei que isso é uma função do primeiro grau. Por que é uma função do primeiro grau? Olha as alternativas que ele colocou. Ele só colocou alternativas na função do primeiro grau. Então, uma fórmula para a função do primeiro grau é sempre ax mais b. Lembram-se que eu só preciso de 2 pontos para determinar uma reta? Então, eu só preciso resolver 2 pontos desses. Então, quando x foi 5, y foi 6,35. Então, vamos lá. A vezes 5 mais B igual a 6,35. 5 vezes A, 5A mais B igual a 6,35. Olha, achei essa função. Vamos achar a outra. X, quando for 10, o Y é 6,70. Então, A vezes 10 mais B igual a 6,70. Porque o y eu posso colocar do outro lado. 10 vezes A, 10A mais B igual a 6,70. Achei a segunda equação. Agora eu vou montar um sistema para resolver essas 2 equações. Não preciso fazer a outra, não é desnecessário, porque 2 pontos determinam uma reta. Então vamos resolver aquele sistema ali de 2 equações. Por que ele é chamado de sistema de 2 equações? Porque eu tenho 2 variáveis. Então eu não preciso ter mais uma equação aqui. Basta ter 2. Eu tenho 2 variáveis, 2 equações. Então, dando sequência, vamos resolver o sistema. Eu tenho 2 formas de resolver. Por substituição ou por isolamento. Por isolamento, o ideal seria isolar o B ou aqui ou aqui. Então, por isolamento. O A não seria muito interessante, apesar que daria, mas porque tem números na frente dele. São coeficientes que vão dar um sério problema ali, porque vão virar frações. Então, melhor a gente isolar B. Vou isolar na primeira equação.
Então, isolando B, eu vou ter 6,35 menos 5A. 5A é positivo e para cá negativo. Isso eu vou jogar na segunda equação. (10A mais B igual a 6,70. No lugar de B eu vou colocar isso. 10A, como são dois números, vou colocar entre parênteses 6,35 menos 5A igual a 6,70. Bom, o sinal de mais não altera os sinais. Se fosse menos, alteraria. Tirei o parênteses e eles permanecem com os mesmos sinais. Agora veja bem, 10A menos 5A, 5A. 6,70 menos 6,35. E 6,35 é positivo, ele vai negativo. Eu tenho R$ 6,70. Gasto R$ 6,35. Fico com 35 centavos. O A então vai ser 0,35 dividido por 5. Bom, 0,35 dividido por 5. Como eu tenho duas casas decimais, vou ter que colocar 2 zeros e essa vírgula cai. Fica então 35 dividido por 500. Pergunto, 35 divide 500? Não. Coloca um zero lá. 350 por 500? Também não. 3.500? Sim. Então vai dar 0,07. Achei o valor de A, vou achar o valor de B. Agora veja bem, ó. Eu não tinha isolado B aqui, então aqui eu consigo achar o valor de B, porque eu já tenho o valor de A. B igual a 6,35 menos 5 vezes 0,07. B igual a 6,35. Bom, vou pegar o 0,07 vezes 5. Menos 0,35. Então 6,35 menos 0,35, B vale 6. Então a equação vai ficar assim. Y é igual a x mais B. Y é igual a 0,07 x mais 6. Exercício 5. Qual é a função f representada na figura abaixo? Vamos resolver o exercício 5. Qual é a função representada no gráfico? Bom, primeira coisa que nós vamos ter que fazer é ler pelo menos 2 pontos. 2 coordenadas de 2 pontos. Por que só 2 pontos? Porque é uma reta, não há necessidade de ser mais do que isso. Então aqui, a coordenada é 1 e 3. 1 e 3, quando eu tenho ponto. E a outra coordenada é 4 e 2. Ó, tendo essas 2 coordenadas, eu vou conseguir calcular o ponto. Eu sei que é uma função do primeiro grau, então a função geral é essa. Então, quando o x for 1, o y é 3. A vezes o A mais B igual a 3. Achei uma equação. Quando o x for 4, o y vai ser 2. 4A mais B igual a 2. Achei a segunda equação. Vou montar e vou resolver um sistema de 2 equações com 2 variáveis. Por isso que não é necessário ter mais equações. Bom, vamos resolver isso aqui. A última eu resolvi por isolamento. Essa eu vou resolver por substituição. Então eu vou apagar o quadro e vou dar sequência. Vamos resolver por substituição. Ó, aqui também daria para fazer por isolamento. Poderia isolar o A ou o B aqui ou o B aqui. Mas vamos fazer por substituição para vocês entenderem. Bom, eu tenho então 2 equações. Eu tenho que trocar o sinal de uma dessas variáveis. A melhor é o B, porque eu tenho B positivo e B positivo. Vou multiplicar a primeira por menos 1, poderia ser a segunda. Então vai ficar assim, menos A, menos B, igual a menos 3. Eu troco o sinal de todo mundo. Repita de baixo. Agora eu vou somar as duas.
4A menos A, 3A. B menos B anulou, menos 3, mais 2, menos 1. Então A é menos 1 sobre 3. Achei o A, vou achar o B. Bom, o que eu faço agora para achar o B? Eu posso escolher uma das duas. Eu prefiro escolher a mais simples, no caso a primeira. A mais B igual a 3. No lugar do A eu vou colocar menos 1/3 mais B igual a 3. Vou transformar todo mundo em fração. Qual é o mínimo? 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. 3 dividido por 1 dá 3, vezes B, 3B. Vou melhorar aqui. 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 3, 9. Então ficou menos 1 mais 3B igual a 9. Como eu trabalhei com os dois lados da equação, eu não preciso desse denominador. Então 3B é igual a 9 mais 1. B é igual a 10 terços. Bom, agora é só responder a função que gerou aquela reta. A função não seria ax mais b? Então a função será menos 1/3 de x mais 10 terços. Essa função gerou aquela reta. Função do primeiro grau sempre será uma reta. E necessita apenas de 2 pontos para determinar. Setor A, aula 32. Funções. Funções afins, exercícios. Enem, conhecimentos algébricos. Nesta aula, uma função real f de variável x é uma função afim se e somente se existem constantes reais a e b, tais que seja verificada a condição f de x é igual a x mais b. Em classe. Número 1. Em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, há uma pista de Cooper em que se completa uma volta a cada 1.500 metros. Num sábado de manhã, Pedrinho andou 5.000 metros nessa pista, portanto não completou 4 voltas. Sendo assim, qual é a figura que melhor representa o número de voltas completas dadas por Pedrinho em função da distância d em metros que ele andou? A resposta certa é a letra C. 0 é menor ou igual a D, que é menor que 1.500. N é igual a 0. 1.500 menor ou igual a D, menor que 3.000, o que implica N igual a 1. 3.000 menor ou igual a D, menor que 4.500, que implica N igual a 2. 4.500 menor ou igual a D, que é menor ou igual a 5, que implica N igual a 3. O gráfico da função definida por essas sentenças está na alternativa C. Exercício número 2. R1, R2 e R3 são recipientes que são abastecidos com água, todos com o mesmo fluxo constante. Considerem em cada caso a altura H em função do tempo. Então analisem que nós temos 3 frascos. Associar a cada recipiente o gráfico correspondente de H, altura em função de tempo. Qual dos gráficos corresponde a esses desenhos, essas figuras? O gráfico 1 corresponde a R1, R2 ou R3? O gráfico 2, R1, R2 ou R3? O gráfico 3, R1, R2 ou R3? G1, o gráfico G1, a função cresce e a taxa decrescente, corresponde ao recipiente R3. G2, a função cresce a taxa constante, corresponde ao recipiente R1. G3, a função cresce a taxa crescente, corresponde ao recipiente R2. Terminamos então as aulas 30, 31 e 32. Agora vocês devem ir lá no plural e procurarem as tarefas mínimas e complementares e resolvê-las. Lembre-se que o plural dá ponto para vocês no final do bimestre. Então, estudem. Bons estudos.